Então, dando continuidade ao estudo das fontes de energias renováveis, na semana passada, na última aula, nós falamos das fontes hidráulica e de biomassa. Hoje falaremos das fontes solar, eólica e geotérmica. Bom, a fonte solar, podemos dizer, né, que é uma fonte renovável, inesgotável durante a nossa existência. Então, sempre teremos o Sol como uma fonte de energia. Nessa imagem que vocês estão observando, tá, nós temos uma usina heliotérmica. Como vocês podem observar pela imagem, nós temos ali diversos espelhos. Esses espelhos estão no solo e eles refletem a luz do sol, refletem a radiação solar, refletem para um único ponto. Essa foto é da mesma usina heliotérmica, né? Hélio de sol e térmico de calor. Então, nós estamos refletindo a luz do sol para um único ponto. Bom, ao fazer isso, nós concentramos a radiação solar em um único ponto, fazendo com que este fique muito quente, muito aquecido. Sendo assim, eu posso aproveitar esse aquecimento para... Só um minuto. Posso aproveitar esse aquecimento para gerar vapor, novamente, né? Lembre-se que diversas formas de produzir eletricidade, né, dependem de movimento, ou seja, o movimento mecânico de alguma coisa, né? No caso, o gerador de eletricidade. Então, na hidrelétrica, eu preciso movimentar o gerador. Nas usinas de biomassa que produzem eletricidade, eu preciso movimentar o gerador, né? Numa usina heliotérmica que gera eletricidade, eu preciso também movimentar o gerador, ok? Para movimentar o gerador, eu preciso de algo, né, uma massa que se movimente. No caso da hidrelétrica, é a quantidade de água que desce pela tubulação da barragem, né? No caso de uma usina de biomassa, é o vapor da água em circulação, vapor aquecido pela queima da biomassa. No caso de uma usina heliotérmica, eu vou aquecer esse fluido, pode ser diretamente a água ou não, pode ser um outro fluido. Lembre-se que a água, ela ferve a 100 graus Celsius, a pressão normal, pressão ao nível do mar. Então, às vezes eu preciso de um fluido que fique numa pressão maior, né, muito maior do que a pressão atmosférica, ao nível do mar, e a temperaturas maiores também, temperaturas de 300, 400, 500, 600 graus Celsius, certo? Porque dessa forma, com maior pressão, com maior temperatura, eu consigo maior velocidade, maior força de escoamento, e essa força chega até a turbina que movimenta o gerador. Lembre-se, né? A eletricidade que nós utilizamos, a eletricidade de corrente alternada, que é o que nas tomadas e que alimentam as resistências, alimentam as indústrias, esse tipo de energia elétrica, ela é fundamentalmente gerada por geradores elétricos, geradores de eletricidade, geradores de corrente alternada, tá? Precisa de movimento para isso ocorrer. Ok? Então, esta é uma usina heliotérmica e o esquema de funcionamento dela, né, é basicamente esse, é muito simplificado. Como vocês podem perceber nas fotos anteriores, como vocês perceberam, eu tenho espelhos solares, espelhos que refletem a luz do sol, e toda essa região coberta por espelhos, eu posso chamar de campo solar. Tá? Existem diversas formas
de utilizar esses espelhos, né? O que eu mostrei para vocês é uma das formas, ok? Então, nesse campo solar, a luz do sol será refletida, irá aquecer um fluido, tá? Então, aqui nós temos o fluido térmico aquecido, né? Esse fluido, ele irá se deslocar, certo? Irá se deslocar por uma rede. E nesse esquema, nós temos aqui a seguinte situação, ó, o fluido aquecido, ele vai até uma caldeira. Então, esse fluido não é necessariamente água, tá? Porque ele está aqui dentro de um circuito de circulação. Ou seja, o fluido é aquecido, circula, né? E volta para a mesma rede, para ser aquecido novamente, tá? Esse fluido vai aquecer a água vai formar o vapor vai movimentar a turbina vai movimentar o gerador e vai gerar a eletricidade que nós consumimos, certo? O vapor, ao passar pela turbina, volta para um condensador, né? Transforma o vapor da água em água líquida novamente, e essa água volta para recircular sobre o sistema, tá? Então, basicamente, é esse o princípio de uma usina heliotérmica. Eu utilizo a energia solar, a radiação solar, limpa, né, para aquecer um fluido, para aquecer a água, para formar o vapor e, assim, gerar a eletricidade. Ok? Bom, a usina heliocêntrica precisa, obviamente, do Sol. Concorda comigo? Então, ela terá um período de funcionamento durante o dia, né? Que é o período onde há a incidência da luz solar, né? E também depende muito da região onde ela é instalada, porque precisa de muito sol, obviamente. Então, por exemplo, uma região onde não faz tanto sol, onde a incidência não é tão significativa, né? Por exemplo, vamos pensar, se fôssemos projetar uma usina heliotérmica, seria melhor em regiões próximas à linha do Equador, por exemplo, regiões onde a incidência de luz solar é constante durante o ano, ou seja, quase todo dia tem sol, certo? Então, essas são coisas a serem analisadas para a implementação. Por exemplo, essa imagem que vocês observaram aqui, vocês podem perceber pelo tipo de solo que está abaixo dela e outras imagens que vocês podem buscar na internet, que são regiões áridas, são regiões onde existe muito sol, uma região seca, onde chove pouco, né, não tem muita vegetação. Tá? Vamos pensar, se fôssemos instalar um tipo de usina heliotérmica como esta no Brasil, provavelmente seria, né, no Nordeste ou no Norte do país. Certo, gente? Qualquer pergunta, vocês abram o microfone porque eu não estou vendo o chat, tá? Certo? Então, retornando, passamos então para a usina fotovoltaica. Essa foto é de uma usina no Brasil, tá? Como assim uma usina fotovoltaica? O que vocês estão enxergando são painéis fotovoltaicos. Eles são uma forma de conversão de energia diferente do que nós vimos ali no slide anterior, tá? Não são espelhos agora. Agora é uma placa fotovoltaica. Ela faz uma conversão direta de energia solar para eletricidade. Claro que todas essas formas de transformação de energia, algumas são mais e outras são menos eficientes, tá? Então, vocês podem observar pela foto que é uma grande região coberta de placas, de painéis fotovoltaicos. Tá? A soma de todos esses painéis vai gerar um número, né, de formação de energia elétrica, de produção de energia elétrica. Tá? Só que
também não é uma forma tão comum de se observar, né? É algo que está se expandindo. E observem que, neste caso, existe toda uma vegetação ao redor aqui, né, nessa foto, tá? Mas, de qualquer forma, é uma grande área ocupada e isso impacta, de alguma forma, o meio ambiente, porque esta área ocupada para a instalação dos painéis poderia estar sendo utilizada para o cultivo de alguma coisa, tá? Só que essas placas fotovoltaicas, elas são bastante utilizadas nas residências, né, como forma de alimentar a residência, certo? Então, como que funciona isso numa residência, tá? Bom, o painel fotovoltaico é instalado no teto, obviamente, tá? Na área que compreende ao teto da casa, geralmente, e ela faz a conversão, então, direta de radiação solar em corrente elétrica contínua, tá? Corrente elétrica contínua é corrente elétrica de baterias, de pilhas, ok? Não é a corrente elétrica que nós estamos acostumados a utilizar nas residências para ligar os eletrodomésticos, para ligar os aparelhos, que é corrente alternada. Então, a energia solar, a radiação solar, incide sobre o painel voltaico, tá? Incide sobre o painel voltaico, passa por um inversor de corrente, ou seja, um aparelho que tu vai ter que instalar na residência, que vai converter a energia de corrente elétrica contínua para corrente elétrica alternada e vai para o relógio medidor de energia, que também não é o mesmo que nós estamos acostumados, não é o convencional. Por quê? Porque esse relógio ele vai fazer o seguinte controle. Quando esse painel solar fotovoltaico for suficiente para alimentar a residência, ele não vai puxar energia da rede elétrica. Tá? E quando essa quantidade de energia captada pela luz do sol, pela radiação solar, for mais do que suficiente para abastecer a residência, então o medidor de energia vai abastecer a residência e, ao mesmo tempo, devolver energia elétrica para a rede elétrica. Então, existem, por exemplo, pessoas que fazem esse tipo de instalação em casa, com painéis fotovoltaicos, o que não é barato, porém, ainda, né, não é barato, porque é uma tecnologia sempre em desenvolvimento, e ainda assim, após a instalação, conseguem fornecer energia elétrica para a rede elétrica. Ou seja, né, ao final do mês, ao invés de eles pagarem a conta de energia elétrica, eles recebem créditos pela energia elétrica que esse sistema distribui para a rede elétrica. Não é que a companhia elétrica vai pagar para a pessoa, ela recebe créditos. Então, na verdade, existem residências que não pagam a energia elétrica da rede, né? Porque ou ela consome a própria energia elétrica através dos painéis fotovoltaicos, e o excedente, como eles fornecem a rede elétrica, eles recebem créditos. Então, né, num mês, por exemplo, de pouca incidência de luz solar, essa residência pode ter a conta de energia elétrica zerada, né, mesmo que tenha consumido energia elétrica da rede, porque tem créditos, a casa tem créditos com a empresa por ser uma casa que também fornece energia elétrica para a rede, tá? Agora, não confundam, não façam confusão do painel fotovoltaico, tá, com um sistema de aquecimento solar, que é um painel aqui semelhante, né, visualmente, quando a gente enxerga de longe, mas ele é completamente diferente. Muitas pessoas confundem os dois. Esse aqui, esse sistema que está representado na foto,
é um sistema de aquecimento solar, aquecimento direto da água, certo? Através do boiler. Então, existem várias empresas que instalam esse tipo de aquecimento, né? Aqui em Pelotas, por exemplo, existem empresas que fazem isso, tá? Que envolve o aquecimento solar, né? Da água, o aquecimento pelo sol da água, e essa água quente, ela circula por um sistema, a residência, tá? Então, basicamente, nós temos, então, esse esquema de aquecimento solar, tá? Para uma residência. Nós temos os coletores solares, que estão aqui. A mangueira azul que vocês estão observando é a mangueira de água fria. A mangueira vermelha que vocês estão observando é a mangueira de água quente. Existe um reservatório dessa água, tá? Existe um reservatório dessa água quente. E existe a caixa da água que alimenta esse reservatório, tá? Então, basicamente, algumas torneiras da residência, torneira de banheiro, da cozinha, a torneira, o chuveiro, por exemplo, vão ser alimentados, né, por essa água que está no reservatório térmico, tá? E quem alimenta esse reservatório térmico é a caixa d'água. Então, a caixa d'água fria alimenta o reservatório. As placas solares provocam a circulação da água nesse reservatório, né? A água quente sobe, entra, a água fria desce, passa pela placa, esquenta, sobe, entra no reservatório novamente, tá? Então, aqui nós temos um sistema de aquecimento solar, tá? Muito comum, que tem placas também, mas não são as mesmas placas do painel fotovoltaico. Aqui é uma conversão, né, de radiação solar para eletricidade, e aqui uma conversão de radiação solar para energia térmica, né, para aquecimento, ok? Tá? A energia solar, então, ela é abundante, ela é renovável, ela é limpa, mas ela é intermitente, né? Não existe sol 24 horas para uma pessoa que fique no mesmo lugar do planeta, certo? A não ser naqueles períodos, né, onde tem os 6 meses de dia, os 6 meses de noite, que são nos polos. Mas para nós, por exemplo, que moramos aqui numa região de trópico, nós temos os dias e as noites. Então, eu terei horas de abastecimento com essa luz solar e horas que eu não terei esse abastecimento, certo? Isso considerando apenas dias limpos. Se eu considerar também os dias que são nublados, os dias que chovem, então eu tenho um certo número de dias e de horas ao longo do ano que eu posso me abastecer com essa energia solar. Então, essa é uma das dificuldades de se utilizar a energia solar. Ela é intermitente, tá? Se não tem sol, eu deixo de produzir a energia que eu quero como resultado da energia solar, seja ela energia elétrica ou energia térmica, ok? Quais são os impactos? Bom, pela foto vocês podem imaginar que para uma usina heliotérmica eu preciso de uma grande região, de um grande espaço, né? Neste outro caso, que é uma usina fotovoltaica, eu também, né, instalei essa usina por uma grande região, um grande espaço, tá? Então, tem esses impactos, né? A área onde vai ser instalada, o quanto de vegetação eu vou ter que destruir para instalar essa usina, quantos animais serão afetados com isso, ok? Passando adiante, vamos para a energia eólica. Nessa foto, uma foto bastante comum para nós, porque quem já passou por Osório, quem já andou pela Freeway, já enxergou o Parque Eólico de Osório, né? Nós temos o Parque Eólico de Osório, temos de Santa Vitória, e os parques eólicos estão em expansão pelo Brasil. Nos últimos 10, 15 anos, aumentaram os números de parques eólicos no país, tá?
também é uma energia limpa, né, renovável, né, praticamente inesgotável, mas também é intermitente. Por quê? Porque para eu obter a energia através da força dos ventos, eu preciso essencialmente do vento. Então, eu preciso de uma região que tenha uma incidência constante de ventos, ou seja, que todo dia tenha vento e que sejam ventos constantes, fortes e constantes, tá? Não pode ser uma região onde num dia faz muito vento e no outro não faz tanto, tá? Tem que ser algo que seja forte e constante para que eu possa manter um abastecimento de energia, certo? Basicamente, o esquema de funcionamento de um parque eólico é esse que vocês estão vendo. Eu instalo os aerogeradores, tá? Esses aerogeradores, ou cataventos, eles transformam a energia cinética, a energia de movimento dos ventos, em energia de rotação na turbina, né? Que movimenta um gerador de eletricidade. Então, cada catavento, cada aerogerador é um gerador de eletricidade. Cada um deles é um gerador de eletricidade individual, tá? Essa energia gerada pelos aerogeradores é coletada, é transmitida até um transformador, e esse transformador faz, então, o trabalho, né, de elevar a tensão da energia elétrica e distribuir, né, para a rede de transmissão, tá? Então, vou ter uma região com grande incidência de ventos, ventos fortes, ventos constantes. Vou instalar essas torres. Essas torres, elas também têm impacto ambiental, mas ela é um impacto menor do que as hidrelétricas, por exemplo, né? Por quê? Porque a região onde elas ficam instaladas, basicamente, a instalação de um aerogerador, de uma torre de aerogerador, ela é uma região relativamente pequena no solo, né? Então, eu posso instalar aerogeradores em propriedades privadas. Numa lavoura, por exemplo, ou num campo onde o gado pasta, eu posso instalar esses aerogeradores. Geralmente, as empresas que fazem isso pagam, né? Elas alugam, arrendam aquele espaço onde está o aerogerador e pagam, então, uma quantia em dinheiro para o dono da propriedade. Certo? Alguns pássaros, eles ficam afetados com a presença desses aparelhos, desses geradores, e também eles geram ruído. Então, existem sempre impactos, porém, os impactos de um parque eólico são considerados muito pequenos frente a outras formas de se obter a energia, de se produzir a eletricidade, tá? Então, é uma fonte renovável, limpa e de baixo impacto ao meio ambiente. Ok? Neste slide, eu coloquei para vocês uma tabela daquele mesmo relatório que nós já comentamos, né, do Balanço Energético Nacional. Perceba o seguinte, percebam as variações da geração de energia elétrica das fontes de energia de 2018 para 2019. Ou seja, a fonte hidrelétrica, ou a geração de energia elétrica através de hidrelétricas, aumentou de 18 para 19, 2,3%. Tá? Gás natural aumentou 10%. Eólica aumentou 15%. E dessa forma, de 2018 para 2019, a energia eólica, a geração de energia elétrica através da fonte eólica superou a biomassa. Tá? Eu busquei para vocês alguns vídeos em relação à produção de energia elétrica através da energia eólica, e alguns deles, que são de 2018, 2017, falavam isso, que a energia eólica
né, era a terceira fonte entre as renováveis, mas que estava se caminhando para ser a segunda fonte. E é o que aconteceu de 2018 para 2019. Ou seja, entre as fontes renováveis para a geração de energia elétrica, hoje a energia eólica é a segunda, superou a biomassa, tá? Teve um aumento expressivo de 18 para 19, 15%. Provavelmente em razão da instalação de algum novo parque eólico, tá? Então, aqui nós temos a variação de 19 para 18 em gigawatts-hora. Então, a variação hidrelétrica, a variação de gás natural, a variação de eólica. A eólica cresceu muito, então, nos últimos anos, tá? Hoje, entre as fontes renováveis para a geração de energia elétrica, a eólica é a segunda, tá, no nosso país. Corresponde à segunda, né, em relação à porcentagem, tá? Certo, gente? Dúvidas? Abra o microfone e perguntem, ok? E por último, tá? A energia geotérmica. Como eu havia comentado já em aulas anteriores, o nosso planeta ele é vivo, né? Ele tem no seu interior muita energia através do magma, né? Então, se nós formos perfurar o nosso planeta, nós vamos atingir, claro que isso hipoteticamente, né, falando, porque nós temos um limite, uma capacidade física para fazer isso e tecnológica. Mas se pudéssemos unidades, encontraríamos temperaturas e pressão muito fortes, né? Assim que é difícil até de falar em valores, que são valores gigantescos, no interior do nosso planeta, tá? Mas existem regiões onde essa atividade do interior do nosso planeta está próxima da superfície, né? São os vulcões, são as regiões que chamamos de círculo de fogo, né? Nos encontros de placas tectônicas. Então, em certas regiões do planeta, essa energia da Terra, do interior do planeta, está próxima, tá? Na foto vocês observam, por exemplo, uma usina geotérmica que fica na Islândia. Então, a Islândia tem, por característica natural, proximidade com a energia do centro da Terra. Tá? Então, para a Islândia, é vantajoso investir nesse tipo de usina, porque também é uma usina limpa, tá? Assim, que gera poucos resíduos, que gera poucas danos ao meio ambiente. Tá? Por exemplo, a fumaça que vocês observam na foto é vapor da água. Tá? Não é uma fumaça que está impactando no meio ambiente ou poluindo o meio ambiente. É apenas o vapor da água. Tá? Como que funciona uma usina geotérmica? Basicamente, o esquema de geração de eletricidade através de uma usina geotérmica é esse. Nós temos água que é injetada no subsolo. Essa água, ela atinge certas regiões rochosas de temperatura muito elevada. Então, essa água, ao encontrar essa região, ela aquece e ferve, tá? E por essa mesma região, né, escapam os vapores dessa água que está sendo injetada e fervida, formando vapor. Esse vapor, ele é coletado, né, passa por uma turbina, ok? A turbina movimenta o gerador, e o gerador de eletricidade, então, produz a eletricidade que é transformada, né, e distribuída pela rede, certo? Então, percebam,
essa torre aqui de resfriamento, ela é muito semelhante a uma torre de uma usina termonuclear. E o funcionamento é muito semelhante também, tá? Qual que é a diferença? A diferença é como que eu vou produzir o vapor. Como que eu vou produzir o vapor para gerar a eletricidade, certo? A produção de vapor, nesse caso, se dá no subsolo, injetando a água até essas regiões muito quentes, né, onde as rochas estão muito quentes. Essa água ferve, vira vapor, circula por um sistema, por uma tubulação, passa por uma turbina e, ao passar pela turbina, gera a eletricidade. Tá? É um tipo de fonte térmica para nós brasileiros difícil. Assim, para gerar eletricidade, não, tá? Por quê? Porque nós estamos muito distantes, né, de profundidades onde poderíamos obter vantagem da energia geotérmica, tá? Então, é preciso que a região que eu queira explorar esteja próxima, né, de atividades geotérmicas que possam produzir essa quantidade de energia. Ah, mas no Brasil tem regiões de águas termais, sim. Para recreação, para lazer, o Brasil consegue ter regiões onde seja possível aproveitar a energia geotérmica. Tá? Então, se vocês forem algum dia para um parque aquático termal, né, que tenha águas termais, é a mesma energia, né, que está aquecendo aquela água, a energia do subsolo. Tá? A diferença é a quantidade de energia, a capacidade energética que nós temos para a geração de eletricidade. Né? Quando a gente fala em matriz energética, basicamente falamos da energia que consumimos nas coisas que nós fazemos na sociedade. Ou seja, indústria, residência, transporte, e são quantidades significativas, certo? Então, por exemplo, dependendo da região que moramos, né, a geotérmica não é possível de ser obtida, tá? Não é que ela não exista, ela existe, mas obter energia para consumo, energia elétrica, através da geotérmica, depende da região em que estamos morando, né? Depende do país, depende de como podemos obter essa energia, tá? Assim, vale o mesmo para a energia eólica e para a energia solar, certo? Energia solar, eólica e geotérmica, elas são bem específicas das regiões que estão sendo habitadas, tá? Do clima daquela região, no caso da energia solar e da energia eólica, e do solo, no caso da energia geotérmica, tá? É por isso que os combustíveis fósseis, eles são tão utilizados até hoje, porque eles têm um alto potencial energético e eu posso levá-los para qualquer lugar. Então, eu posso refinar petróleo em qualquer lugar, eu posso consumir os combustíveis em qualquer lugar. Então, é mais fácil utilizar o combustível fóssil, né? Porém, isso vai ser assunto para o segundo semestre, as fontes não renováveis, tá? Pessoal, até o momento, ficou alguma dúvida sobre energia solar, energia eólica e energia geotérmica? São 3 fontes renováveis, né? 3 fontes renováveis. No caso, 3 fontes limpas, né? Com baixo impacto no meio ambiente. No caso da solar e da eólica, são intermitentes, né? Elas não estão disponíveis 24 horas, 365 dias. E no caso da energia geotérmica, ela depende da região. Então, não são todas as regiões do planeta que eu vou conseguir extrair esse tipo de energia, tá?
ok? Vou parar de apresentar e para a gente finalizar então essa aula, eu vou exibir 3 vídeos na sequência, tá? Pequenininhos, tá bom? Então vamos ao primeiro, tá? Só um minuto. Cycle, sua pegada mais leve, apresenta o que é energia solar. Energia solar é a energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela é renovável e pode ser transformada em energia térmica ou energia elétrica e aplicada para diversos usos. As duas principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica e o aquecimento solar de água. Geração de energia elétrica. Existem 2 sistemas, o heliotérmico e o fotovoltaico. A energia heliotérmica é também chamada de energia solar concentrada ou CSP na sigla em inglês. O processo está baseado na reflexão dos raios solares utilizando um conjunto de espelhos. Ao acompanhar a posição do Sol ao longo do dia, os espelhos refletem os raios para um receptor de calor. Em seguida, a energia térmica é transferida para um líquido, que se mantém em alta temperatura para transformar água em vapor. A partir daí, a usina heliotérmica segue os mesmos processos de uma usina convencional. O vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador, produzindo assim energia elétrica. Uma vantagem é a possibilidade de armazenar energia em forma de calor em reservatórios específicos, sendo possível gerar energia elétrica mesmo em dias nublados ou durante a noite. Existem 4 tecnologias heliotérmicas coletoras. Fresnel, disco parabólico e torre solar central. As heliotérmicas requerem grande incidência solar, portanto precisa haver um estudo prévio detalhado antes da instalação em uma região. Elas também demandam grandes áreas, o que aumenta o impacto da obra, principalmente sobre a vegetação. No entanto, os locais escolhidos costumam ser áreas áridas, para evitar a utilização de terra fértil ou grandes danos a ecossistemas. Alguns pássaros podem ser prejudicados pela tecnologia de torre central, mas há desenvolvimento de sistemas para a emissão de alertas, de modo a evitar acidentes. Pilotos de aviões com trajetórias mais próximas à superfície também precisam ficar atentos à luminosidade da torre central. Voos comerciais não são afetados por esse tipo de usina. Já a energia fotovoltaica é aquela na qual a irradiação solar é transformada diretamente em energia elétrica, sem passar pela fase de energia térmica. As células fotovoltaicas são feitas a partir de materiais semicondutores, normalmente o silício. Quando a célula é exposta à luz, parte dos elétrons do material iluminado absorve fótons, que são partículas de energia presentes na luz solar. Os elétrons livres são transportados pelo semicondutor até serem puxados por um campo elétrico. Este campo elétrico é formado na área de junção dos materiais, por uma diferença de potencial elétrico existente entre os semicondutores. Os elétrons livres são levados para fora da célula solar e ficam disponíveis para serem usados na forma de energia elétrica. Ao contrário do sistema heliotérmico, o fotovoltaico não requer alta irradiação solar para funcionar. No entanto, é mais intermitente, pois a energia gerada depende da densidade das nuvens, que podem bloquear raios solares, e a possibilidade de armazenamento é restrita. As células fotovoltaicas ainda têm muito a evoluir para se tornarem mais eficientes. Além de usinas fotovoltaicas, o sistema pode ser instalado em residências, inclusive com possibilidade de ser ligado à rede. Isso pode baratear o preço da conta de energia elétrica ou até conceder créditos para o microgerador. Veja mais nas matérias linkadas na descrição. Aquecimento solar de água. Outra forma de aproveitamento de radiação solar é o aquecimento térmico. Ele pode ser feito por meio de um processo de absorção da luz solar por coletores, que são normalmente instalados nos telhados das edificações e residências. A energia solar é renovável e inesgotável. Diferentemente dos combustíveis fósseis, o processo estrito de geração de energia elétrica a partir da energia solar não emite dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono, todos gases poluentes com efeitos nocivos à saúde humana e que contribuem para o aquecimento global. Heliotérmicas, por exemplo, requerem áreas menos extensas que hidrelétricas e podem ser
instaladas em regiões áridas. No entanto, ainda é necessário aumentar a eficiência e baratear o custo da implantação de usinas fotovoltaicas, assim como melhorar os sistemas de limpeza das heliotérmicas. É extremamente importante pensar no todo da cadeia produtiva. As células fotovoltaicas têm um componente principal, que é o silício. Ele exige mineração, que sempre impacta o solo e água subterrânea. A sílica cristalina é cancerígena se inalada continuamente, portanto, os trabalhadores precisam ter excelentes condições ocupacionais para que problemas sejam evitados. Além disso, é fundamental que painéis fotovoltaicos e outras peças dos sistemas de extração solar recebam destinação correta, já que apresentam potenciais de toxicidade, sem contar que a reciclagem ainda não atingiu níveis satisfatórios para esses itens. Quer saber mais? Confira as matérias nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Dê um joinha, comente a sua experiência, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal Cycle. Bom, pessoal, o vídeo bem completo sobre energia solar, né? Claro, um resumão, né? Um resumão. Lá no e-aula, vocês terão uma atividade, né? Semelhante à da última semana. E esses vídeos podem ajudar vocês a responderem as questões, a realizar a tarefa, tá? Alguma dúvida sobre o vídeo? Muita coisa eu já tinha falado, né? Bom, eu vou apresentar agora, então, um segundo vídeo, tá? Sobre energia eólica. Então, pela reportagem, né? A gente teve uma ideia da produção de energia elétrica através dos aerogeradores aqui no Brasil. E percebo que essa reportagem, ela é de 2018, ou seja, já na própria reportagem foi comentado que a energia eólica iria se tornar a segunda fonte de energia renovável no nosso país, né, para a obtenção de eletricidade, tá? Também ali foi comentado da dificuldade logística que nós temos no Brasil para instalar esses aerogeradores. Imagina, são estruturas gigantescas. Se vocês já acompanharam na estrada, cada caminhão transporta uma pá. Então, imagina, para transportar as peças de um aerogerador, são necessários, no mínimo, 4 caminhões, né? Porque as pás, cada um transporta uma, né? E são 3, mais as outras peças, e dependendo de como for a construção da torre também. Então, é algo gigantesco, né? E claro, produz em São Paulo, vai levar para o Nordeste, né? Ou vai trazer aqui para o Sul, esse transporte, ele custa caro, né? Então, acaba que isso é uma das dificuldades, por exemplo, de se instalar aerogeradores. Por exemplo, poderíamos ter aerogeradores nas cidades, por exemplo, aqui em Pelotas, que é uma região que tem, não digo que tem vento todo dia, mas se poderia ter algo do tipo, ou para alguma indústria, ou para algum bairro, por exemplo, mas às vezes o custo elevado de toda a logística, toda a produção, acaba que não permite que isso ocorra, né? Então, não é algo barato, vamos dizer assim, né? Depois de instalado, perfeito, é energia limpa, é energia barata, mas até instalar, até produzir, não são, são poucas empresas que fazem isso e que têm expertise para fazer isso, né? E, por último, então, vou apresentar para vocês sobre a energia geotérmica, tá? Tem um quarto vídeo que eu deixei lá na aula, mas é um vídeo de todas as energias renováveis. Fica para vocês assistirem, né? Para realizar também a tarefa, tá bom?
Escondido bem debaixo da superfície do planeta fica o manto. Aqui, o magma agita rochas superaquecidas que esquentam bolsões de água subterrânea, fazendo a pressão subir como uma chaleira. Se houver uma fenda, o resultado será este. Geysers. Fumarolas. E quando o magma sobe para a superfície, vulcões espetaculares. Se os engenheiros perfurarem bem fundo neste subterrâneo aquecido, vão encontrar os ingredientes necessários para gerar eletricidade. Existem 3 elementos para achar uma fonte geotérmica: rochas quentes para aquecer a água em primeiro lugar nas rochas. Depois precisamos de fissuras que permitam a saída da água quente de onde ela está sendo aquecida. Uma torrente de vapor capaz de virar uma turbina e gerar eletricidade no que antes seria uma usina elétrica tradicional. E diferente das outras tecnologias renováveis como energia solar, que não funciona quando não tem sol, e a energia eólica, que para quando o vento não sopra, a energia geotérmica gera eletricidade sem parar. Esta tecnologia, que aparenta ser tão potente, permanece desconhecida do público em geral. Ainda existem complicações a serem resolvidas antes que a energia geotérmica possa cumprir com sua promessa. A exploração dos vastos recursos subterrâneos da Islândia tornou-a, em essência, a Arábia Saudita da energia geotérmica. Alguns acreditam que se todas as nações do mundo seguirem os passos da Islândia, carvão, petróleo e usinas nucleares poluentes seriam um assunto do passado. Eu acho que seria bom para todos os países. Se não acredita em nós, então venha até aqui. Passe alguns dias e verá que é muito estável, seguro, bom para a ecologia e barato. Mas existem alguns problemas. Para começar, nem todo mundo vive em cima de um vulcão. Ao contrário das instalações eólicas e solares que podem ser construídas em qualquer lugar, as usinas geotérmicas só podem ser construídas em zonas geológicas propícias, que só ocorrem em menos de 10% do planeta. Quando o vapor sobe pelos tubos, um complexo processo transforma esse vapor no estado natural em eletricidade. Em primeiro lugar, o vapor entra na usina através de uma grande tubulação com isolamento e depois desce pelo piso. Passa por um filtro de vapor para garantir que nada prejudique a turbina. Desce e segue na direção da turbina. O vapor entra por 2 lados e se propaga por um conjunto de lâminas rotatórias e estacionárias, que extrai toda a energia do vapor. O vapor faz a turbina girar a 3.000 rotações por minuto, acionando o gerador gigante e produzindo eletricidade pronta para ser distribuída para a população através das linhas de transmissão. Quando o vapor sai da turbina, ele volta ao estado líquido e é enviado para uma enorme torre de resfriamento. Dá para ver as espirais de vapor saindo da torre de resfriamento. Muitas pessoas acham que é fumaça, mas não é. Aquilo ali é vapor de água. Será que o calor da Terra pode ser armazenado não apenas em zonas vulcânicas propícias como a Islândia e os geysers, mas em todo o planeta? Se isso fosse possível, muitos países poderiam construir usinas geotérmicas e o mundo teria uma alternativa para as usinas de combustíveis fósseis. Aplicando os princípios do EGS, os engenheiros já perfuraram com sucesso 3 poços de 5 quilômetros para dentro da rocha quente, injetaram milhões de litros de água pressurizada e criaram um enorme reservatório artificial, parecido com os que foram encontrados nos geysers e na Islândia. O próximo passo, injetar a água no poço central e retirar a água aquecida dos outros 2. De longe, o maior desafio dos salts foi perfurar os poços nas profundidades exigidas pelo EGS. A energia geotérmica tem sido uma das energias renováveis menos conhecidas por mais de meio século. As usinas são operadas por uma fonte grátis de energia, emitem quase nenhum poluente e são lucrativas. No entanto, a energia geotérmica fornece mísero 0,5% da energia mundial, tem pouca influência política e permanece quase que desconhecida do público.
Muito bem. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele foi editado, tá? O vídeo original é do programa Obras Incríveis, do canal NetGeo, tem quase 50 minutos, tá? Basicamente foi mostrado só a parte da usina, tá? Como vocês viram, a usina geotérmica, ela depende muito da região, né, que se vai instalar essa usina. Não podemos instalar em qualquer lugar, por não ser possível obter essa energia, extrair essa energia, né, do solo, tá? Então, ali no caso da Islândia, ali mostra exatamente que ela está em cima de uma região de atividade, né, atividade vulcânica, de proximidade com essa atividade. E por isso, então, é possível disso obter essa forma de energia, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação ao que foi dito hoje, em relação ao material, aos vídeos? Lembre-se que a gravação dessa aula vai ficar disponível para vocês, tá? Hoje mesmo eu vou postar para vocês. Tem uma atividade, né, semelhante à da última semana, para vocês resolverem, né, e enviarem até a próxima terça-feira, dia 1º de junho, tá bom? Notas. As notas eu irei postar, tá? Começar a postar agora nesse final de semana, e após vocês entregarem a última atividade, eu vou indicar ali, informar os alunos que estão aprovados sem a reavaliação, né? Lembra que nessa primeira etapa, teremos ali uma semana de reavaliação, tá? Ok? Certo, gente? Alguma dúvida em relação às avaliações, em relação às notas, em relação ao que foi dito até o momento? Pois é, eu não coloquei ainda nenhum dos slides, tá? Eu vou ver se eu coloco, tá bom? Tá? Eu não coloquei nem da primeira parte, das aulas 1 e 2, né? Da primeira e segunda semana, nem da 3 e 4, porque eu deixei junto com o vídeo, né? Com a gravação, tá? Mas vou ver se faço isso, tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Tudo certo? Tudo tranquilo? Certo, Selene. Vou colocar assim, tá? Então, pessoal, se não existem dúvidas, se não há mais nenhuma dúvida, tá? A gente vai encerrando por aqui essa primeira parte da disciplina, né? Na primeira etapa, ok? Eu entro em contato com vocês, caso alguma aluna não tenha conseguido atingir a nota, né? Nessa primeira etapa, a nota de aprovação, tá? E vocês também podem entrar comigo com qualquer dúvida, tá bom? Certo? Vou terminar a gravação.